Jornal da IPTV, segunda edição. Oferecimento Super Minas. Vem mudar de vida. É nesse domingo, hein? Temporal em Conceição dos Ouros. Chuva durou cerca de 1 hora. Ruas e casas ficaram alagadas. Árvores caíram na cidade. Polícia Civil investiga a morte de motociclista atropelada por caminhão que fazia uma conversão proibida na Avenida Perimetral em Pouso Alegre. Vigilantes que trabalham na UPA de Passos reclamam da empresa responsável pela contratação deles. Pagamentos são feitos com atraso e outros benefícios trabalhistas não estão sendo pagos. 2023 fechou com alta de 32% na produção de café em Minas. Produtores estão otimistas para a safra 2024-2025. Você confere essas e outras notícias do sul de Minas a partir de agora, aqui no IPTV2. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte de Alexandra Stephanie Braga, que morreu na última segunda-feira na Avenida Perimetral, em Pouso Alegre. Ela foi atropelada por um caminhão que fazia uma conversão proibida. Seu Benedito não consegue esconder a tristeza. Na camisa está estampada a imagem da sobrinha que morreu atropelada na última segunda-feira. A Lara é uma gente boa, muito boazinha, trabalhadeira, alegre, cheia de vida. 23 anos, meu. O sonho dela era cuidar da filha dela, meu. Era só ela a menininha dela. O marido dela tinha largado dela, era só ela a pinha dela. Ela estava trabalhando para cuidar da pinha dela. Alexandra Stephanie Braga, de 23 anos, se envolveu em um acidente na Avenida Perimetral, uma das mais movimentadas de Pouso Alegre. Ela fazia uma conversão com a moto que pilotava para acessar a pista no sentido contrário quando foi atropelada por um caminhão. A manobra é proibida para veículos de grande porte. Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista do caminhão que atropelou Alexandra não foi preso. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias e responsabilidades do acidente e que detalhes deste caso só serão divulgados após a conclusão das investigações. Esse não foi o primeiro acidente registrado na Perimetral. No dia 28 de dezembro, 4 pessoas foram atropeladas na avenida. Uma das vítimas foi arrastada por cerca de 25 metros e precisou ser internada no Hospital Samuel Libânio. Quem mora ou trabalha próximo à avenida reclama. A imprudência dos motoristas impressiona. Aqui é o fluxo de trânsito, tanto de carro como de pedestre, e nós vemos aqui carros, às vezes, não respeitando o pedestre, às vezes até o pedestre também passando, às vezes, irregular também. E no caso desses acidentes que andam acontecendo aqui, precisaria que melhorasse um pouco o sistema de rotatórios aqui. Então a gente fica meio assim desorientado, porque a gente está atendendo, os clientes ficam apavorados, acaba, como se diz, atrapalhando a venda, atrapalha o comércio, porque todo mundo vai querer ver o que está acontecendo. Às vezes acaba tendo mais acidentes, como já aconteceu quase várias vezes. A Prefeitura realizou obras para barrar a circulação de caminhões e ônibus no acesso que é destinado apenas a veículos de pequeno porte. Mas para seu Benedito, que lamenta a morte da sobrinha, isso não vai ser o suficiente. A mudança desse trevo, fechar, tirar esse trevo aí, vai morrer mais gente aí. A Secretaria Municipal de Trânsito de Pouso Alegre informou em nota que o trecho da avenida está devidamente sinalizado. O retorno foi projetado unicamente para veículos leves, com dimensões e sinalização restritivas para a conversão de veículos pesados. A Secretaria informou ainda que, devido ao alto índice recente de desrespeito às regras da via, vai implementar mais obstáculos físicos e já reforçou a sinalização em todo o trecho. A Prefeitura disse que um projeto de construção de viaduto está sendo elaborado para o local. Uma lei estadual garante a isenção do IPVA para pessoas com deficiência, com síndrome de Down ou com um transtorno do espectro autista. Mas moradores aqui do sul de Minas enfrentam muitos problemas para conseguir esse direito.
De carro, a Samira chega para mais uma consulta da filha Ágata, de 9 anos. Hoje foi dia de atendimento com a psicopedagoga. A vida inteira na fisioterapia e corre para lá, corre para cá e não pode parar. Tem que sempre estar correndo atrás do melhor para ela. Uma lei estadual de 2003 isenta o pagamento do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, as pessoas com deficiência física, visual ou mental, as pessoas com síndrome de Down e também autistas. A Samira foi atrás desse benefício, mas quando ela chegou na Secretaria da Fazenda, teve o pedido negado. A Secretaria da Fazenda alegou que o veículo deveria estar no nome da pequena Ágata. Isso para mim foi um absurdo, não tem cabimento. É um direito que ela tem e para a gente ter esse direito, a gente tem que entrar na justiça, brigar para conseguir o direito. Não tem cabimento uma menina de 9 anos ter um veículo no nome dela. A Samira recorreu à justiça. Ela afirma que usa o carro exclusivamente para atender a filha e que, como ele é financiado, não é possível transferi-lo para o nome da filha. Na última semana, o juiz da 2ª Vara do Juizado Especial de Poços de Caldas proferiu decisão liminar garantindo o direito da isenção do IPVA à família da Ágata. Eu havia dado uma liminar que eu ratifiquei no momento da sentença para assegurar a isenção do IPVA até o julgamento final, o que deve acontecer dentro de alguns meses. Esta decisão, por força desse recurso do Estado, será revista por 3 juízes da turma recursal que tem uma sede regional em Poços de Caldas. Acredito que nos próximos meses isso tenha uma solução definitiva. Mas até lá, está valendo a liminar que assegura esse direito. Se for mantida a decisão, a isenção torna-se definitiva. Se houver, por qualquer motivo, uma revisão disto, as partes terão que seguir aquilo que os 3 juízes da turma recursal lá decidirem. A coordenadora do Instituto A, que apoia autistas e familiares em Poços de Caldas, reforça que quando for possível transferir o carro para o nome da pessoa com deficiência, evita o desgaste de ter que entrar na justiça. Mas Camila destaca que muitas vezes os laudos que atestam as deficiências não são aceitos pela Secretaria da Fazenda, que acaba negando os pedidos de isenção. A gente está falando de seres humanos, pessoas com deficiência, mas tem as pessoas nisso. E cada pessoa ela é muito única dentro das suas especificidades, dentro das suas necessidades, E como a lei nos obriga a encaixar em quadradinhos, não é todo mundo que serve perfeitamente em um desses quadrados. Então, às vezes a gente precisa ir à justiça, explicar essas necessidades, mas é um direito, e é um direito de todos. Então, é muito importante que as pessoas lutem por esse direito, até para que não aconteça isso, de ter que toda hora ficar recorrendo ao Ministério para conseguir ter um direito garantido. Uma situação complicada para essas famílias, E olha, em Passos, vigilantes que trabalham na UPA acumulam reclamações contra a empresa responsável pela contratação deles. O pagamento chega atrasado todo mês, além dos benefícios trabalhistas que são garantidos por lei e que não são devidamente pagos. O Tairone é vigilante na UPA de Passos. Ele é contratado por uma empresa terceirizada do ramo de segurança. Em pouco mais de 2 anos de trabalho, foram poucas as vezes que ele recebeu o pagamento sem atraso. 3, 4 vezes no máximo no mês, que eles pagaram no 5º dia útil, no máximo. O resto todos os meses estou lá 2 anos, 2 meses. No resto tudo, pagaram dia 10, dia 15, já chegou a atrasar, pagar depois do dia 20 pra gente. Em conversas por um aplicativo de mensagens, são muitas as tentativas. Estamos aguardando o pagamento. Pagamento sai hoje? Gostaria de saber o motivo pelo qual ainda não recebemos o nosso pagamento e o nosso ticket de alimentação, que já deveriam ter sido pagos. Se não vai pagar hoje, pelo menos diz qual a previsão. Nunca recebi uma férias até hoje. Entrei em novembro de 2021, até então nunca recebi uma férias. Férias não dá posição, não responde. Até falaram que ia dar férias pra gente, só que depois cancelou. FGTS, o último depósito foi mês de março de 2023. A situação do Rafael é parecida. O vigilante trabalha há 3 meses na UPA e afirma nunca ter recebido o pagamento em dia. Para cuidar dos 2 filhos pequenos,
Ele tem feito bicos nos horários de descanso. Fazer outro serviço de fora, a qual eu trabalho também como segurança, para colocar alimento dentro de casa. Às vezes pedir uma cesta básica, mais para frente, me jogar mais para frente para pagar, porque a demora que é o pagamento e mais o ticket é fora do normal. O atraso nos pagamentos tem sido acompanhado pelo presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Em outubro do ano passado, o caso foi denunciado ao Ministério Público. Mas como até agora a situação não foi resolvida, foi feito um novo pedido ao MP em 11 de janeiro para que ele acompanhe toda essa situação. Por enquanto não tem nenhuma medida efetiva para ajudar esses servidores. Então precisamos da ajuda do Ministério Público, tanto do Ministério Público do Trabalho quanto do Ministério Público Estadual. Em 4 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde de Passos arquivou o processo licitatório que buscava contratar uma nova empresa especializada para prestar serviços de vigilância 24 horas nas instalações da UPA. O motivo do arquivamento foi porque a empresa apresentou proposta com valor acima do estimado. Porque tinha uma empresa só e o preço era acima daquele exposto na licitação. Recomendar ao secretário de saúde que se instaure imediatamente um novo processo licitatório e que se tenha todos os cuidados para que realmente haja concorrência e que uma nova empresa ou a mesma empresa saneadas as questões legais, possa prestar um serviço essencial. Ainda, segundo o controlador-geral do município, o contrato com a empresa que presta o serviço de segurança na UPA vai ser encerrado no primeiro semestre deste ano. Para este advogado especialista em direito do trabalho, os funcionários da empresa podem procurar a justiça e pedir demissão sem justa causa para receber o que é de direito deles. O descumprimento que está acontecendo por parte da empresa lesa diretamente direitos fundamentais, direitos sociais desses empregados, que seria a ausência de pagamento de 13º, ausência de depósito de FGTS, alguns, inclusive, não gozaram de férias e não receberam férias. Então, são direitos que são previstos na lei, tanto na CLT como na Constituição, e que, caso a empresa descumpra, pode ser requerido, ser reclamado perante a Justiça do Trabalho, essa rescisão indireta do contrato de trabalho. Desanimo, cada vez desanimo mais. Sem dinheiro, sem pagamento, sem posição, que dia que vai receber, passando apertado, cobrança todo dia, sem dinheiro para pagar, cobrança. Não dá não, assim fica difícil. E você se arrepende de ter aceitado essa oferta? Eu arrependo, eu arrependo muito. E nós entramos em contato com a empresa responsável pela contratação desses vigilantes, a Portal Norte, mas ainda não tivemos retorno. Também pedimos um retorno ao Ministério Público e também ao Ministério Público do Trabalho, para saber se estão acompanhando a situação e se alguma medida deve ser tomada, mas também não tivemos retorno. Oi, boa noite. A quinta-feira deve ser mais um dia quente e abafado em todo o sul mineiro. Isso porque ainda estamos sob influência dos ventos do noroeste que sopram um ar mais quente. Olha só a nossa imagem de satélite. Tem instabilidades chegando aqui para o sul de Minas Gerais, então por isso tem chance de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. Expectativa para amanhã em Varginha, mínima de 23, máxima de 33 graus. E olha ela, chuva que chega à tarde e continua também durante a noite. Em Santa Rita de Caldas, máxima amanhã de 31 graus, também com essa chuva de 16 milímetros entre a tarde e a noite. Agora na tela Pouso Alegre, que amanhã tem mínima de 22, máxima de 33, com essa mesma condição de chuva que chega à tarde e também continua à noite, são esperados 16 milímetros. Em Passos, mínima de 25, máxima de 34, por lá é uma chuva mais isolada, 3 milímetros no fim do dia. Entre amanhã e sábado, a chuva deve voltar com mais intensidade e com acumulados expressivos na região. Poços de Caldas na quinta tem máxima de 31, 27 na sexta e no sábado faz 26 graus. E olha só como a chuva aumenta de quantidade, 15, 25 até chegar nos 35 milímetros de chuva, bastante água para cair.
Um temporal deixou ruas e casas alagadas em Conceição dos Ouros hoje à tarde. A chuva começou por volta das 3 horas da tarde e durou cerca de 1 hora. Não houve registro de falta de energia ou comprometimento de abastecimento de água. Uma casa no bairro Chácara ficou completamente alagada. O muro, que fica nos fundos do quintal, caiu. O morador da casa diz que, apesar da força da chuva, o imóvel já apresentava problemas. De acordo com a Prefeitura, a Defesa Civil esteve no local e deve retornar amanhã, juntamente com um engenheiro, para tentar solucionar os problemas. Os agentes da Defesa Civil ainda estão nas ruas e, por enquanto, ainda estão contabilizando os prejuízos. A Defesa Civil de Perdões informou agora há pouco que as buscas pelo homem que desapareceu após tentar atravessar uma pinguela devem ser retomadas amanhã cedo. De acordo com a instituição, o Corpo de Bombeiros fez uma varredura total em aproximadamente 9 quilômetros a pé. Entraram por uma galeria, percorreram todo esse percurso, acompanhando o trecho do Ribeirão e não conseguiram localizar o homem. As buscas foram suspensas nesta quarta-feira e retornam amanhã de manhã. E você vai ver depois do intervalo, colheita do café aumenta 32% em Minas Gerais em 2023, na comparação com 2022. Produtores estão otimistas para a nova safra. Agora, 7 horas e 23 minutos, o EPTV2 volta já já. 390 do Enem! Tá feliz com a sua nota do Enem? Então vai ficar ainda mais. Porque ela vale até 100% de bolsa na Uninter. Ah, não fez o Enem? Temos condições especiais para você também. Uninter.com. Hoje, depois do Jornal Nacional, Irene tenta fugir do país. Irene Lacel, você tá presa. Devolve o bebê pra mãe dele e se entrega agora. Terra e Paixão, última semana. Em seguida, tem bailão no Big Brother Brasil, com Léo Santana, Kevin Ocris e Pichote. E ainda, inspirado na obra de Renato Russo, o Cine BBB apresenta Eduardo e Mônica. Tá fazendo cursinho? Tô. Vou prestar pra engenharia. Séculos que eu passei por isso. O filme que os brothers assistiram na casa, você vê na Globo. A Defensoria Pública aqui de Minas Gerais lançou uma cartilha virtual com orientações para os consumidores que foram lesados pela 123 Milhas. A recuperação judicial da empresa foi decretada pela Justiça em agosto de 2023 e muita gente teve pacotes e passagens aéreas cancelados. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com a Andressa Souza, que tem as informações. Seja muito bem-vinda, Andressa. Boa noite para você. Boa noite, Thales. Boa noite para você que está aqui com a gente no EPTV2. Pois é, a Defensoria Pública então de Minas Gerais está lançando agora uma cartilha com as informações sobre quais os direitos e quais as ações que o poder público tem feito nesse caso da 123 Milhas, que é essa empresa que está em processo de recuperação judicial. Então, quais são os caminhos, quais as ações já foram tomadas, quais os próximos passos para resolver esse problema para ambos os lados, tanto clientes quanto empresa. Para a gente relembrar, a gente tem acompanhado muito essa história. A empresa 123 Milhas entrou com um pedido de recuperação judicial em agosto. Em setembro, um dos credores da empresa pediu um esclarecimento e assim a Justiça então estadual do Tribunal de Justiça acabou suspendendo parcialmente então esse processo de recuperação judicial. E aí só no finalzinho de dezembro que a Justiça voltou atrás e então voltou com esse processo, porque entendeu que esse processo de esclarecimento em que a recuperação judicial foi suspensa, ela pode ter atrapalhado, e o que as pessoas querem é que esse processo ande e assim então a empresa consiga pagar os clientes que ficaram então no prejuízo. Na época em que a 123 Milhas ela
entrou com esse processo, outra empresa do grupo também também foi integrada, que foi a Max Milhas, então que também está com o processo de recuperação judicial. Para a gente entender melhor, a 123 Milhas, ela era a empresa que vendia pacotes de viagens muito mais baratos do que o preço de mercado, o que favorecia muita gente e ajudava então no orçamento, né? Cabia no bolso essas viagens. Só que a própria companhia não deu conta de cobrir esses preços. E aí, com isso, começou a não cumprir com os combinados. Teve caso de pessoas que chegaram ao aeroporto e lá viram que as passagens não estavam, então, compradas e não conseguiram embarcar. Então, o processo da 123 Milhas continua e tem essa cartilha, então, que você pode entrar no site da Defensoria Pública e entender melhor quais são os seus direitos e o que está acontecendo durante toda essa novela. Volto com você aí no estúdio, Thales. Andressa, obrigado, boa noite para você e bom trabalho. Depois de enfrentar diversos problemas climáticos que impactaram na produção, a colheita do café voltou a atingir patamares satisfatórios, principalmente aqui em Minas Gerais. Dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, apontam que no ano passado, o Brasil colheu mais de 55 milhões de sacas de café, o que representa um aumento de 8,2% em relação a 2022. No mesmo período, Minas Gerais, o maior produtor do país, também apresentou aumento, foi de 32%. Mas, para o André, engenheiro agrônomo da Fundação Procafé, a produção ainda não foi a esperada pelos cafeicultores. E o reflexo nas lavouras vem das dificuldades enfrentadas desde 2021. Então, quando você junta 2021 com 22, é uma catástrofe, porque é 21 fraco e o outro 22 que foi fraco de novo. Quando a gente vem para 2023, já foi um ano um pouco melhor do que 2022 e 21, né? Então, analisando de 2 em 2 anos, juntando 22 com 23, a gente ainda não recuperou as produtividades. Mas na hora que juntar 23, que é a última colheita, com essa safra que está no pé, a tendência geral, a tendência é a produtividade voltar para aquela normalidade antes dos problemas de 21 e 22. Para o engenheiro, em 2024, muitos produtores ainda poderão sentir dificuldades. Ele aponta os riscos de problemas relacionados aos enchimentos e desenvolvimentos dos grãos. O tamanho da peneira interfere no valor agregado daquele café. Principalmente para o café expresso, né, peneiras maiores são muito desejáveis. Então, com essa falta de água, na hora que o café está crescendo, que é a hora que ele define o tamanho, o café vai ficar menor, o grão um pouco menor. No entanto, se chover bem agora na granação, mesmo com ele menor, ele ainda vai ser um grão pesado. Fatores que já mostram os seus efeitos, por exemplo, nas exportações de café. No ano passado, o Brasil exportou 39.247.000 sacas de café, número que é 0,4% menor que em 2022. O café arábica, produzido no sul de Minas, apresentou queda nas exportações de 4 milhões de sacas, o que representa cerca de 10% a menos nos embarques para o exterior. Se por um lado os cafés chamados cafés commodities apresentaram uma variação entre a estabilidade e a queda nas exportações, por outro lado os cafés especiais do Brasil, que são aqueles que alcançam pontuações elevadas em escalas internacionais de avaliação, apresentaram aumento nos embarques para o exterior. O aumento foi de quase 4%. Claro, não é muito, mas já é um sinal de um mercado que está sempre em expansão. Segundo o Secafé, Conselho de Exportadores de Café do Brasil, os cafés especiais em 2023 venderam para o exterior 6,9 milhões de sacas, frente a 6,7 milhões de 2022. O Rafael Barbosa produz café em Varginha e também em Eloy Mendes. Dos 300 hectares, passou a dedicar, desde o ano passado, 2/3 da terra para a produção de cafés especiais e diz que não se arrependeu. O mercado de café especial é um mercado que a gente acredita muito, ele tem crescido, né, a cada ano.
Nos países do norte europeu, na Europa, consome-se muito, esse mercado tem expandido para a Ásia. E a gente sabe que no Brasil cada vez maior também a aceitação, o pessoal está conhecendo esse café. E realmente quando você experimenta, você sabe que é diferente, você toma gosto por aquilo e você não quer tomar outro café. E vamos saber como ficou a cotação. A saca de 60 quilos foi comercializada a R$ 947, uma queda de R$ 25. Já o tipo 6 teve uma queda de R$ 24, sendo comercializado a R$ 968. Já para o mercado futuro com vencimento em março, o café fechou em $221, uma queda de $4,85. E quem foi comprar frutas essa semana levou um susto. Os preços subiram mais uma vez e tem pesado no bolso do consumidor. No calor do verão, elas são uma excelente opção para alimentação saudável. As frutas fazem parte da dieta de muita gente. Pelo menos umas 3 vezes no dia. Abacaxi, melancia, banana, essas frutas que eu como. Todos os dias? Todos os dias. Eu tenho um filho de 2 anos, então a gente inclui bastante fruta na dieta dele e aí a gente acaba comendo junto também. Mas nas últimas semanas elas começaram a ficar mais caras. O consumidor está até assustado. Percebi uma alta bem significativa, principalmente aqui laranja, banana, até mesmo melancia. Eles consomem bastante, as crianças. E a gente vem no mercado com frequência, a gente vai percebendo a diferença de pouco em pouco, vai aumentando. Então, pra gente ali que está no dia a dia, tem um impacto grande. Neste supermercado em Pouso Alegre, as variações são altas. Tem gente que está pensando 2 vezes antes de comprar. Você come um dia sim, um dia não, é assim, vai controlando. Só desse jeito? Vai controlando, porque às vezes quando tem que coisa na roça, a gente traz da roça, uma goiaba, uma manga. Mas antes delas chegarem aos supermercados e às feiras, as frutas já estão sendo repassadas pelos produtores com um preço mais elevado. No centro de abastecimento de Pouso Alegre, as altas são bem expressivas. A caixa de 11 quilos do maracujá, que antes era vendida a R$ 140, hoje sai a R$ 210, alta de 50%. A caixa de 17 quilos da manga Tome, que custava R$ 90, agora está quase R$ 125, aumento de quase 40%. O abacaxi, que custava R$ 8 a unidade, agora está R$ 12, alta de 50%. E a maçã, a queridinha de muitos, está quase 30% mais cara. A caixa de 18 quilos subiu de R$ 140 para R$ 180. Em Poços de Caldas, a situação não é diferente. Por lá, as variações também assustam. Destaque para a manga Tome, que ficou 50% mais cara. O caqui, 40%. O abacate, 33%. E o mamão com 23% de alta. Devido ao clima, né? Clima quente, clima instável, as noites frias, dias de calor intenso, chuvas fortes, esparsas. Então isso tudo prejudica na produção das frutas, prejudica no escoamento da produção. Então tudo isso faz que o preço venha a subir. Outra fruta que também está mais cara é ela, a laranja. E o motivo é a escassez dela no mercado. Segundo os produtores, as vendas para o mercado internacional afetaram o abastecimento interno. E por isso a fruta chega em menor quantidade para o consumo. E aí vem aquela velha regra, quanto mais escasso o produto, mais caro ele fica. Vendeu muito para a indústria, os Estados Unidos levou muita fruta, né? Moeu muito, então a demanda hoje para exportação é muito forte. Acabou que tirando a laranja do mercado nosso interno. Então tem essa falta. Junta entre safra, mais a demanda que os Estados Unidos compra muita laranja nesse período. Então está no período de falta nossa aqui de laranja. A caixa de laranja com 20 quilos, que antes era vendida a R$ 60, agora sai a R$ 70, aumento de quase 17%. E quem sai ganhando é o produtor. O ano passado a indústria pagou em torno de R$ 28, R$ 30 a caixa peso para moler. Esse ano chegou a pagar, começou a 40, terminou agora a R$ 76 para a indústria. Para nós, produtor, é muito bom. Apesar que o custo é elevado, mas é muito bom. As previsões de queda nos preços não são muito positivas. A tendência do preço é subir. A planta é um ser vivo. Se ela sofre com o estresse do calor, com a falta de chuva, então a produção dela
cai. E o próprio produtor cuidar dela também, ele sofre com esse estresse também. O consumidor vai precisar economizar. E a Mineia tem uma dica. Se planejar mais mesmo. A gente tem que ficar substituindo uma coisa por outra, correndo atrás de promoção, senão não dá para levar fruta para casa, não. Realmente, é pesquisar para conseguir economizar. O EPTV2 de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Outras notícias do Brasil e do mundo no Jornal Nacional. Até amanhã. Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento Super Minas. Vem mudar de vida. É nesse domingo, hein?